Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje é domingo, dia 2 de outubro de 2022 e nós estamos aqui para mais uma oportunidade de estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Presbiteriana de Botafogo. É uma honra estarmos aqui para estudarmos, aprendermos, evoluirmos no conhecimento da Palavra do nosso Senhor. Estudando, ponderando alguns temas, pensando e refletindo sobre aquilo que a Palavra de Deus tem para nós, para a nossa vida, para o nosso comportamento, para cada um. Então, diante disso, vamos, sem mais delongas, fazer uma oração e agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade e pedindo a Ele que nos oriente nessa caminhada de estudos desta manhã de domingo. Lembrando que hoje é dia das eleições, então, com certeza, ao assistir esse vídeo, você estará minutos antes ou depois de já ter participado dessa festa cívica da democracia brasileira, que é o processo de votação. Não deixe de votar, não deixe de cumprir o nosso papel como partícipes dessa sociedade em que estamos inseridos, em que Deus permitiu que eu e você estivéssemos inseridos para nela fazermos a diferença. Portanto, vamos fazer o nosso papel. Deus nos abençoe nas nossas escolhas, na gestão que virá a partir do processo deliberatório de hoje para o nosso Estado, para o nosso país, a partir do ano que vem. Voltemos, portanto, ao nosso tema e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos na manhã deste domingo pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. O Senhor é bom, compassivo, é um orientador como nenhum outro. De Ti recebemos o aprendizado, de Ti recebemos o entendimento, de Ti recebemos a sabedoria. Que nessa manhã possamos evoluir no conhecimento da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, com a unção que em nós habita, possa nos ajudar a entender aquilo que está escrito, aquilo que está contido o conteúdo, está inserido no conteúdo do que o Senhor tem para o nosso aprendizado na manhã deste domingo. Nós te pedimos, Senhor, Tua unção, entendimento, clareia a nossa mente, os nossos olhos, para ver e entender aquilo que o Senhor nos dará nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos basear o nosso estudo desta manhã em 2 capítulos distintos da Palavra de Deus, mas que, de alguma forma, os irmãos verão, eles se complementam. Lá no livro de Mateus, Evangelho, segundo a descrição de Mateus, nós temos capítulo 5, versículo 13 a 16, um trecho que vai nos apresentar a parábola do sal e da luz. Uma parábola contada por Jesus para falar do comportamento do seu povo nesse mundo. Vamos lá então, Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sob um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o trecho
entre os versículos 13 e 16 do livro de Mateus, capítulo 5. O próximo versículo que nós vamos ler, e esse nós leremos apenas um versículo sobre o qual trabalharemos, é o versículo 11 do capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 23, versículo 11. Eu convido os irmãos para, manuseando aí as suas Bíblias, irem até lá e nos acompanharem nessa leitura. Atos, capítulo 23, versículo 11. Vou ler. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Esse é o versículo que eu pretendo basear o nosso estudo nessa manhã. Vamos contextualizar, portanto, essa história. O apóstolo Paulo, na continuidade, na conclusão da sua terceira viagem missionária, chega a Jerusalém. E em Jerusalém, Paulo é confrontado pelos principais ali, dos sacerdotes, do Sinédrio. É levado até o Sinédrio em julgamento. Primeiro, ele é confrontado por pessoas que haviam vindo da Ásia e tinham tido contato com a mensagem do Evangelho pregada por Paulo lá, judeus vindos da Ásia, e eles apontam a Paulo uma responsabilidade de pregar falsamente informações, trazer uma mensagem que contraria a palavra de Deus, então por eles assim entendida como a mensagem de que haveria o retorno, a vinda, de um Salvador, mas não acreditavam ter sido esse a figura de Jesus Cristo. E Paulo é confrontado, Paulo é preso, Paulo é levado até o Sinédrio, Paulo no Sinédrio prega e defende a sua fé, demonstrando que não teria cometido nenhum crime. E nessa defesa, logo após essa defesa, Paulo é constrangido a ser açoitado, porque a ideia era que Paulo assumisse a sua incriminação. E a ideia era, portanto, torturar a Paulo até que ele apresentasse, até que Paulo falasse da sua culpa. Paulo, porém, nesse momento, se apresenta como cidadão romano e informa que, na qualidade de cidadão romano, ele não poderia ser julgado por um tribunal que não fosse em Roma. E Paulo, portanto, interrompe o processo dos seus açoites, quer dizer, antes que ele inicie, Paulo interrompe a linha causal que chegaria ao cumprimento dos açoites, e Paulo é, portanto, encaminhado a partir dessa apresentação de informação para ser julgado perante o governador e depois encaminhado a Roma. Neste momento que nós temos o capítulo 23, ele vai descrever exatamente a apresentação de Paulo ao governador, a forma como Paulo defende a sua fé, dando testemunho de tudo que acontecera consigo, contando a sua história. E no versículo 23, Paulo está na noite seguinte a essa avaliação da situação de Paulo perante o governador. E Paulo vai, portanto, ser encaminhado para Roma. E aqui nós temos um momento muito interessante dessa história que é descrita, porque entre uma parte do julgamento de Paulo, entre Paulo sendo questionado no Sinédrio,
e Paulo ser enviado a Roma, há uma noite. E é nesta noite, diz a palavra de Deus, no capítulo 23 que nós lemos, que o Senhor se coloca ao lado de Paulo e lhe diz o que nós lemos: coragem, pois do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Bom, meus irmãos, o tema sobre que nós vamos refletir no dia de hoje é um tema bastante interessante. Nós estamos trabalhando com a bibliografia do livro do John Stott, chamado Cristão em uma Sociedade Não Cristã. E nós estamos trabalhando, domingo a domingo, cada um desses capítulos desse livro. O capítulo 3 é o capítulo que nos cabe na data de hoje, tem por título Nosso Mundo Plural, o testemunho cristão é influente? Bom, a pergunta e o trabalho, o tema de hoje é sobre o testemunho cristão, a sua influência e o nosso mundo de hoje. E o livro ele é organizado de uma forma bastante didática, apresentando primeiro características do nosso mundo atual, o que é a atual pluralidade existente nesse mundo. Em segundo lugar, ele trabalha a questão da igreja, de como a igreja lida com esse mundo plural, faz apontamentos e, de certa forma, críticas ao comportamento que a igreja como um todo vem desenvolvendo nesse mundo. E, em último lugar, esse livro faz apontamentos que estimulam o nosso comportamento como cristãos a influenciar esse mundo. Como trabalharmos, como agirmos, que comportamento, que testemunho se espera do povo de Deus neste mundo plural e complexo. Bem, nós vamos seguir, portanto, essa lógica e primeiro falando um pouquinho do que entendemos por um mundo plural, O que é este mundo descrito como mundo plural? Nós vamos poder apontar que, naturalmente, nós vamos ter uma série de informações, uma série de verdades, uma divulgação ampla de informações como sendo uma característica do nosso momento, do nosso mundo. Nunca no mundo se transmitiu tantas informações em dados com tanta velocidade quanto no tempo que nós vivemos hoje. É óbvio que a internet, que as conquistas de comunicação da humanidade têm um papel representativo na conformação desse pluralismo, desse mundo plural que nós temos hoje. O livro vai apontar essa pluralidade muito baseada também no processo de globalização, nas migrações, na conformação múltiplice dos espaços a partir de ocupações de povos, de origens e de religiões diversas, o que é uma verdade cada vez mais comum, cada vez mais presente nos países da Europa, nos Estados Unidos, enfim, mas que em termos de países colonizados, como os Estados Unidos, Brasil e, enfim, os países da América do Sul e da África, uma realidade muito clara, porque o próprio processo de conformação das sociedades ali hoje existentes é fruto de imigração, e de imigração de diferentes origens. Então, o Brasil é essa salada de etnias, essa salada de povos, essa salada de origens diferentes e que gera para
o nosso país uma pluralidade, uma complexidade de pensamento, uma complexidade étnica bastante ímpar. Então, nós temos japoneses, nós temos italianos, nós temos alemães, nós temos portugueses, nós temos ingleses, nós temos holandeses, nós temos pessoas que vieram de todos os lugares do mundo para conformarem com os índios aqui, negros escravizados da África, essa multiplicidade de etnias que compõem a nossa sociedade. O livro tem uma pegada muito voltada para a Europa e para os Estados Unidos. O apontamento principal dessa primeira etapa é apontar que nós tivemos nesses países ditos primeiros, né, na Europa e nos Estados Unidos, nos países que compõem aí o norte ocidental do mundo, nós tivemos um retrocesso no avanço de ocupação das igrejas. As igrejas passaram, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a perder a frequência dos seus membros. Esse é um fenômeno que é muito comentado, inclusive nas nossas igrejas. Nós tivemos recentemente Reverendo Marcos, se eu não me engano, o nome dele era esse, que veio da França nos apresentar as dificuldades de pregar seu evangelho, enfim, na França, né? Um país que foi sede da Reforma, um país que teve uma função importante no processo de reforma protestante e que, no entanto, hoje sofre com o fechamento de igrejas, inclusive algumas se tornando casas de show, casas de teatro, enfim, destinando a outras coisas. E que essa crise, né, de ocupação da igreja, da frequência das igrejas, está muito relacionada a um aumento das alternativas religiosas e um certo comportamento, vou chamar assim, de redução da capacidade da igreja de influenciar o seu meio. Então, primeiro, a necessidade imposta pela atual conformação social, pelos valores hoje pregados e compartilhados de que nós precisamos respeitar as pessoas, nós precisamos reconhecer de forma équida as participações sociais e as religiões. Nós devemos introduzir e respeitar e garantir os direitos de minorias, e essas minorias às vezes se conformam em torno de grupos étnicos e às vezes se conformam em torno de grupos religiosos. E também a gente tem uma questão interessante, né? Uma questão de inadaptação do discurso do Evangelho, do discurso da Palavra de Deus, àquilo que hoje nós temos como valores e como informações disseminadas na nossa sociedade. Ele aponta que hoje nós vivemos uma profunda crise, vou chamar assim, sobre a verdade, né? A verdade, ela perdeu a sua prevalência enquanto verdade. Na verdade, o que nós podemos, de fato, aqui apontar é que a verdade empírica, a verdade afirmada, a verdade comprovada, ela ganha contornos de pontos de vista, e que a necessidade de nós respeitarmos as pessoas, uma imposição dessa modernidade que criamos, uma conquista desta modernidade que participamos, dessa pós-modernidade, traz, por outro lado, uma enorme dificuldade de se afirmar verdades absolutas, e que a mensagem do Evangelho,
ela é baseada numa verdade absoluta. Precisamos crer que Jesus é Filho de Deus, precisamos crer que Ele veio, precisamos crer que Ele morreu, ressuscitou, com o objetivo de redimir os homens dos seus pecados e reaproximá-los de Deus. E se essas verdades não forem se elas forem questionáveis, se elas forem questionadas, a mensagem do Evangelho perde sentido, perde razão de ser na nossa sociedade. E, portanto, esse entendimento de que a igreja é partícipe desta sociedade que respeita o pluralismo, que respeita as formas de ver e de pensar, do outro lado, coloca a igreja num questionamento sobre como afirmar verdades absolutas no mundo que transforma verdades em pontos de vista compartilhados por determinadas pessoas e grupos. Então, como lidar com isso, como ser igreja, como construir uma narrativa capaz de responder às dificuldades de viver nesse mundo. Bom, o livro vai nos apresentar então 3 respostas que são possíveis para esse pluralismo. A primeira delas seria um comportamento impositivo. Lutar para que a verdade do Evangelho, as verdades que acreditamos, fossem consolidadas e fossem abarcadas por normativas, pelo Estado, de forma a obrigar as pessoas a acreditarem ou a seguirem um padrão compatível com a fé cristã. Bem, naturalmente, retrocedendo historicamente, nós vamos ver que isso já foi tentado e que não deu certo, né? A questão aí da Igreja Católica perseguindo, né, pessoas no período da Inquisição como uma forma de tentar manter padrões éticos e comportamentais conforme eles entendiam, alinhados com a palavra de Deus, é uma prova de que essa postura não é uma postura que dá certo. Bem, a segunda seria o que o autor do livro vai chamar de laissez-faire, que é o deixe fazer, deixe acontecer, é o deixa para lá, deixa ser como tiver que ser. E esse comportamento, ele, de uma certa forma, vem sendo um comportamento adotado por muitas igrejas e por muitos cristãos atualmente. Nós já sabemos do Evangelho, nós acreditamos na palavra de Deus, cremos na pregação que nos aproxima e nos reconcilia com Deus através de Jesus Cristo, mas se as pessoas não aceitam, se as pessoas não querem acreditar, se as pessoas não estão dispostas a avançar no seu entendimento de forma a romperem com essa lógica temática do mundo moderno, então a gente deixa acontecer, deixa estar. Bem, esse comportamento omissivo, aponta o autor, foi um comportamento questionado e exigido e cobrado da igreja cristã no período da ditadura de Hitler na Alemanha, né? No período em que nós tivemos o nazismo como forma de construção do entendimento governamental na Alemanha, com a perseguição e morte do povo judeu ali residente e depois das expectativas de encampação de territórios em todo o mundo. Essa filosofia que procurava afirmar uma sobreposição, né, uma postura de hierarquização de raças, colocando a raça ariana como a verdadeira e melhor raça, né, sobre todas as demais. Essa forma de ver é naturalmente conflitante com o Evangelho, que é baseado na morte por amor em nome de todos. E, no entanto, a igreja ela se calou diante
dessa situação, não tendo ali um posicionamento capaz de combater essa postura que foi adotada pelo Estado. Bem, e aí a terceira possibilidade é um comportamento que nos permita a persuasão, nos permita sermos persuasivos, né, na nossa estada nesse mundo. E esse comportamento é o desejável, de acordo com o autor. Para ele, é um comportamento de persuasão que deve, na igreja, estar presente, principalmente porque a natureza de Deus, ela nos é algo que foi dado por Deus. E é inconcebível, é incompatível com a natureza de Deus um comportamento de descaso. Tanto se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós temos em nós uma essência divina, essa posição de indiferença, ela é incompatível com essa natureza. Também a nossa consciência, transformada pelo Senhor Jesus Cristo, é uma consciência que nos coloca numa posição de, como cristãos e desejosos de realizar a vontade de Deus, olharmos para o próximo e nos sentirmos por ele compadecidos. A natureza de Deus e também a forma como nós olhamos o nosso próximo a partir dessa natureza, o respeito por esta consciência nos impõe uma atividade, uma ação que seja misericordiosa, que seja compassiva do nosso próximo. Bem, e aí, meus caros irmãos, o livro vai apresentar algumas estratégias para que nós cheguemos a este objetivo. Primeiro, a questão da fragmentação e da alienação, apontando, né, que nós precisamos estar, de certo modo, envolvidos, unidos e participantes ativos, influentes dentro deste nosso espaço que vivemos. A sociedade, ela vem perdendo paradigmas, ela vem perdendo valores, ela vem desconstruindo as verdades com as quais foi estruturada. E é um papel da igreja ser influenciadora deste mundo, defendendo o autor, a nossa participação dentro desse sistema, dos sistemas deliberativos, dos sistemas de debate público, dos sistemas de interação, e questionando dessa forma essa postura passiva ou mesmo uma postura omissa que muitas vezes a igreja opta por adotar. Tanto participar dos debates políticos, participar dos debates de construção da sociedade, participar dos processos deliberativos, participar das fiscalizações públicas, ter participação nos temas que são caros à sociedade, é uma forma de nós termos um comportamento social influenciador. E para nos ajudar a pensar sobre isso, ele vai dizer que na história do cristianismo nós vamos ter vários momentos, né? Nós vamos ter uma fonte de alimentação para adotarmos como exemplo sobre esse comportamento cristão proativo no seio da sociedade. E temos também a questão do testemunho bíblico, né? A Bíblia nos aponta para que tenhamos um comportamento, para que a igreja adote, enquanto igreja, na pregação do Evangelho e na defesa daquilo que o Senhor tem para a sua igreja, um comportamento de influenciar a sociedade na qual estamos inseridos. E aí, naturalmente, é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Temos aí parábolas, temos incentivos, temos a experiência da igreja no primeiro
na sua primeira conformação, as dificuldades que as estruturas sociais impunham à instituição e organização da igreja no seu primeiro momento, com questionamentos como esse que acabamos de ver do apóstolo Paulo sendo levado ao Sinédrio, depois ao governo, depois a Roma, para que seja julgado, né? Portanto, a forma de apreensão dos sistemas institucionais da pregação e da mensagem do Evangelho, e a defesa do apóstolo Paulo, que de forma nenhuma se coloca de modo indiferente, mas, ao contrário, se alinha com o que o autor vai chamar da natureza dessa influência cristã. Os cristãos, eles devem ser distintivos, eles devem ser diferentes, eles devem ter um comportamento que os distingua dos demais, porque a mensagem do Evangelho, a forma como o Evangelho transforma a mente e o comportamento, gerando frutos do Espírito na nossa atuação dentro deste mundo no qual estamos inseridos, é um retrato de como Deus quer que nós atuemos e influenciemos esse mundo. Então, ele vai fazer aqui a leitura da parábola do sal e da luz e vai dizer que nós precisamos manter a nossa capacidade de iluminar, a nossa capacidade, que ele chama de salinidade, né? A nossa capacidade de salgar esse mundo. E, portanto, os cristãos devem ser influentes, eles devem ser partícipes, eles devem ter uma postura proativa, eles devem integrar e participar e, com a sua consciência, reafirmar e através do seu comportamento, impregnar aquilo que o Evangelho tem como eixo desta relação interhumana. Nós não vamos... o Evangelho, ele não é intra-humano, ele é interhumano. Ele permite que nós tenhamos uma relação com os demais, enquanto grupo, enquanto povo, enquanto igreja, enquanto grupo selecionado pelo Senhor e para o Senhor. Então, nesta perspectiva, nós não somos capazes e não deveríamos ser capazes de olhar o próximo com indiferença, mas, ao contrário, deveríamos, de forma constante e contínua, apresentar, através das nossas interações, da nossa atuação e da nossa participação nesse mundo, a mensagem que acreditamos, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, para tanto, nós gozamos de algumas ferramentas, de algumas armas. Uma delas é a oração. Devemos orar, apresentar ao Senhor as nossas temáticas e orar como mecanismo de influência. Orar pelo mundo que estamos inseridos, orar pela comunidade na qual estamos inseridos, orar pelo comportamento das pessoas, orar pela nossa pátria. Nós estamos hoje aí no dia de eleição, orar pelo momento cívico, orar pela escolha dos nossos gestores, orar para que Deus ilumine e encaminhe a nossa pátria de tal maneira que continuemos tendo paz para pregar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a oração é um dos instrumentos de que está dotada a igreja para, através dela, influenciar o seio da sociedade na qual está inserida. O poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso, graças a Deus. O Evangelho é uma palavra, é uma mensagem de transformação. O Evangelho tem poder. Vamos acreditar e vamos reafirmar nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nas nossas interações, a força de transformação da palavra de Deus, do Evangelho, porque, meus irmãos, o Evangelho transforma a vida de pessoas, o Evangelho transforma comportamentos, o Evangelho levanta o caído, o Evangelho reedifica famílias, o Evangelho é palavra de Deus de transformação e nós não podemos ignorar e deixar de reconhecer o poder transformador da mensagem do Evangelho. E esse poder transformador, ele não pode ficar retido na ambiência interna das igrejas, muito pelo contrário, nós devemos usar
o Evangelho, a pregação do Evangelho como forma de transcender os limites das paredes dos templos e também as paredes da internalização da mensagem para, através do evangelismo, através das nossas interações, gerarmos modificação de comportamento, modificação social, modificação de vidas. O Evangelho transforma culturas. Naturalmente, nós sabemos que a cultura atualmente praticada nesse mundo foi construída, mas nós não devemos, diante de tal cenário, nos introjetarmos e nos calarmos. Muito pelo contrário, nós somos sal, nós somos luz, nós somos capazes de gerar modificação na cultura do mundo que estamos inseridos, através da pregação do amor, da pregação do altruísmo, da pregação da misericórdia. Nesse mundo violento que nós estamos vivendo, nós somos capazes de pregar amor. Neste mundo de ódio, do discurso de oposição, do discurso de eles e nós somos capazes de pregar união. Nesse mundo de egoísmos, de egocentrismos, neste mundo de preocupações comigo primeiro, nós somos capazes de pregar amor ao próximo. E é exatamente com essa perspectiva de que a mensagem do Evangelho, ela frustra um conjunto de comportamentos que estão consolidados na sociedade atual, é que nós devemos dar aso a que a pregação do Evangelho possa gerar o seu efeito transformador na cultura em que estamos inseridos atualmente. E, por fim, o livro termina falando sobre testemunho e protesto, dizendo que o comportamento que nós devemos dar do nosso testemunho, a pregação da nossa fé, a afirmação da nossa fé, a nossa interação, ela não deve ser através de omissões ou de nos calarmos, mas sim de processos que possam também envolver protesto, né? Nós não devemos ficar calados quando vemos determinados comportamentos da sociedade que vêm em confronto com a nossa fé, com aquilo que acreditamos, mas ao contrário, devemos ser influenciadores, e na qualidade de influenciadores termos a capacidade de nos indignarmos e de nos posicionarmos no seio dessa sociedade para, através desse posicionamento, mobilizar pessoas. Bem, e nisso estaremos demonstrando a nossa fé, demonstrando a capacidade transformadora do Evangelho que pregamos e podemos pensar, inclusive, em fazê-lo através de diferentes formas de planejamento e organização. E o livro vai encerrar dizendo isso. Esse é o exemplo de alguns grupos que acabam sendo organizados em microgrupos, em grupos menores. Jesus começou através da mobilização dos seus 12 discípulos. Portanto, a gente não precisa esperar mobilizar o mundo inteiro, o Brasil inteiro, o Estado inteiro, a igreja inteira, para iniciarmos um comportamento de testemunhar, de afirmar tais verdades. Mas podemos, em pequenos grupos, dar início a isso que se espera da igreja e do seu povo, o povo de Deus. Bom, essa é a mensagem trazida pelo livro. O capítulo é grande, e eu já estou aqui quase há 40 minutos falando, mas eu não poderia deixar, meus irmãos, de voltar lá no capítulo 23, versículo 11 de Atos, e dizer o seguinte, que para mim esse versículo ele sintetiza a mensagem desta manhã, o estudo que nós estamos fazendo desta manhã. Primeiro, no versículo 11 começa o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Vou fazer essa leitura aqui fracionária para que nós entendamos. Meus irmãos, nós
temos conflitos, vivemos conflitos, estamos vivendo uma sociedade plural que nos questiona, que nos coloca em xeque, que debate as nossas verdades, que de certa forma nos apequena, estamos nesse confronto e várias vezes passamos por situações de desgaste institucional, desgaste da imagem da igreja, somos de alguma encurralados, diminuídos no nosso posicionamento em vários momentos. Eu acho muito interessante quando a gente em alguns lugares, em alguns nichos que não são caracteristicamente ocupados por pessoas cristãs, nós afirmamos a nossa fé. Eu sou advogado, professor de Direito na universidade e, enfim, frequento e sou servidor público. E em vários desses ambientes, para dizer a verdade, nos 3 ambientes, afirmar-se cristão é um ato de confronto. E é interessante como a gente incomoda com o testemunho, quando as pessoas estão nas mesas, nos bares, nos encontros, nas reuniões, nos restaurantes, e você olha, não, mas eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. Isso às vezes soa como alguma coisa que é até jocosa, mas de um modo que só Deus sabe explicar. A pregação do Evangelho em qualquer desses ambientes gera incômodos e gera um diferencial. Quando as pessoas nos olham, elas sabem que nós somos cristãos. E aí elas passam a transpor os seus conflitos de verdades para a realidade do nosso comportamento, do nosso testemunho. Então, não quer dizer que o cristão tem que ser bobo, que o cristão tenha que ser antissocial, que o cristão tenha que ser alguém que não ocupe as funções de liderança, que não tenha que em certos momentos agir com rigidez e em algumas situações até posicionar-se de forma firme e austera. Mas nós, em cada uma das situações que vivemos, devemos dar testemunho da mensagem do Evangelho. Porque, meus irmãos, independentemente do que aconteceu no dia anterior, tem uma noite seguinte. Essa conformação de análise da noite seguinte, do dia seguinte, vai estar presente. E ela chega, ela é inevitável. O comportamento que nós tivermos, que nós temos, que nós assumimos, que nós testemunhamos enquanto igreja, ele é alvo de uma análise da sociedade, é alvo de uma análise nossa, de uma autoanálise, de uma autocrítica na noite seguinte. Começa assim, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Além de ser objeto da análise das pessoas, objeto da análise de autocrítica, o nosso comportamento e testemunho é objeto da análise do Senhor, que se põe ao nosso lado. E quando ele se põe ao nosso lado, nesse caso, a palavra de Deus para o apóstolo Paulo é a mesma para a igreja hoje. E começa com coragem. A igreja do Senhor Jesus Cristo no século 21, no tempo do pensamento complexo, no tempo da relativização das verdades, no tempo da multiplicidade de opiniões, no tempo da multiplicidade étnica, no tempo da multiplicidade de religiões, no tempo das multivariáveis formas de questionamentos e de conhecimentos, no tempo do avanço científico, da velocidade de informação, no tempo das fake news e da necessidade de descortinar as verdades sobre as fake news, no tempo do questionamento das autoridades, da negativa de subordinação, no tempo da afirmação errônea de questionamentos sobre as verdades absolutas da fé e do Evangelho, a nossa posição
dada pelo Senhor, o estímulo que vem do Senhor para nós enquanto igreja é coragem. Coragem, meus irmãos. Coragem. Coragem hoje, no dia das eleições. Coragem de participar. Coragem de interagir, coragem de afirmar a sua fé, coragem de dar testemunho, coragem de combater o mal, coragem de afirmar que as verdades do Evangelho continuam sendo verdade, ainda que hajam mentiras nefastas que tentem questionar a efetividade e aquilo que o Senhor Deus nos ensina através da sua palavra. Coragem para sermos igreja ativa neste tempo de dificuldades que estamos vivendo, dificuldades múltiplas que estamos vivendo. Coragem. Mas coragem por quê? Coragem para quê? Coragem, o apóstolo Paulo, pois do mesmo modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o faças em Roma. Coragem porque a igreja até aqui venceu anos de história, venceu séculos de perseguição. Coragem, porque a igreja conseguiu, em detrimento das mais diversas dificuldades que enfrentou, organizar-se socialmente, participar da sociedade, ver respeitados seus direitos de autoconstituição. Coragem, porque conseguimos trazer até aqui as Escrituras Sagradas para que historicamente possamos afirmá-la como verdade, palavra de Deus. Coragem, meus irmãos, porque da mesma forma como os nossos pais construíram para nós um arcabouço social que permitiu a palavra de Deus transpor o tempo, nós temos ainda a responsabilidade de dar testemunho em outros lugares, neste lugar aonde estamos e nos demais para onde iremos. Coragem. Igreja Presbiteriana de Botafogo, coragem de sermos igreja, de afirmarmos a fé e de pregarmos o Evangelho em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil e aonde mais o Senhor nos determinar que devamos dar testemunho da nossa fé e da sua palavra. Coragem. Esta é a mensagem desta manhã. Vamos ser sal, vamos ser luz, mas com coragem. Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer ao Senhor esta oportunidade. Pai Celestial, agradecemos, Senhor, a Tua palavra, que alimenta, que satisfaz a nossa alma, que traz para o nosso coração e para o nosso entendimento uma ampliação de horizontes que talvez nós não conseguíssemos de nenhuma outra forma. Porque quando lemos e estudamos a sua palavra, nós não estamos apenas num processo de aprendizado, nós estamos sendo instruídos pelo Espírito de Deus. E é por isso, Senhor, que nós te pedimos a compreensão clara da tua vontade para a tua igreja neste tempo, nesta sociedade. Que a igreja, Senhor, não se cale, que ela não seja escanteada, que a igreja, Senhor, não seja colocada dentro de espaços pré-moldados para ela, mas que ela seja baluarte do Evangelho, que ela pregue, que ela afirme, que ela vença, que ela irrompa contra os sistemas de dominação intelectual, de falsas verdades que tentam ser impregnadas no mundo moderno. Nós, Senhor, enquanto igreja, somos representantes da Tua palavra e, como tais, devemos pregar o Evangelho que transforma as vidas, que transformou a nossa vida e que, por isso, nos permite dar testemunho neste mundo. Senhor, sê conosco, encoraja o Teu povo a pregar a Tua palavra, encoraja o Teu povo a ser cristão e a dar testemunho, encoraja o Teu povo a ter a coragem de pregar o Evangelho, sendo igreja, salgando o mundo, sendo luz neste período de escuridão e de falta de sabor. Nós oramos pedindo a Tua coragem para sermos a Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Um domingo de votação, mas um domingo de coragem. Coragem de vencer as falsas informações, de vencer a mentira com a verdade e de pregar em todas as nossas atitudes a mensagem de amor contra o ódio. Que Deus nos abençoe.